perdão, para a reconciliação. São Francisco de Sales nos diz que para receber a graça de Deus em nossos corações, é preciso que nós nos esvaziemos de nossa própria glória. E nada pode nos humilhar tanto diante da misericórdia de Deus do que quando contemplamos os grandes benefícios que Ele nos concede. E nada nos humilha tanto diante da justiça de Deus do que a multidão dos nossos pecados. Por isso, a condição que nós temos para nós recebermos a graça de Deus, para Deus agir em nós, é nós reconhecermos a grandeza de Deus, os seus benefícios, que são imensos e são tantos na nossa vida, olharmos por outro lado a multidão dos nossos pecados e a quantidade das nossas ingratidões. Só assim nós estamos abertos para que Deus possa agir em nós. Deus, diante da nossa humildade, dizem os santos, Deus como que se enfraquece, porque Ele olha para nós com sua misericórdia. A parábola que Jesus nos conta hoje é exatamente sobre dois homens que foram ao templo para orar. Ele mostra ali a atitude correta de como nós devemos rezar, porque os dois foram orar, foram rezar. E nos mostra como é que nós vamos invocar a misericórdia do Pai. Essa parábola mostra dois homens que vão ao templo, mas vão de modo distinto. Um volta para casa justificado, o outro volta para casa pior do que foi. Mas como pode isso se os dois foram fazer oração? Por isso vamos refletir um pouco a respeito dessas duas pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu foi ao templo e orava de pé e usava de muitas palavras. Dirigia-se a Deus para exibir diante de Deus as suas excelências. Eu sou um homem bom, jejuo 2 vezes a semana, portanto faço mais do que Deus exige. Deus não quer isso tudo, mas eu faço 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Nem todos, não precisava, a lei não exigia, mas ele dizia, eu faço mais do que o Senhor pede, Deus. Ele reza a Deus, mas a realidade, aquele fariseu está rezando diante de si mesmo. Está rezando diante de um espelho para se autogloriar, dizendo, eu sou bom. E o que é pior, ele não só se exalta diante de Deus, como se fosse autossuficiente, como se fosse o centro de todas as coisas. Eu sou bom, eu sou glorioso, e expressando assim a sua grande vaidade, a sua grande arrogância espiritual, e aí ele já se compara aos outros. Eu não sou mau como os ladrões, não sou mau como os adúlteros, não sou mau como aquele publicano que está ali atrás. É um homem soberbo, orgulhoso, era como se fosse o dono do templo. Estou aqui de pé na minha casa, estava falando de si mesmo. Era alguém que estava incensando-se a si mesmo e não incensando a Deus, prostrando-se diante de si mesmo, de sua própria vaidade, do seu próprio ser, como se fosse autossuficiente, como se ele fosse a razão própria dele viver, como se o sentido da vida para ele fosse ele mesmo, e como se Deus tivesse que se prostrar diante dele dizendo, muito bem, eu te agradeço. Essa foi a oração do fariseu. E por isso ele se descuida de amar a Deus, porque ama-se a si mesmo, e porque não ama a Deus, também não ama o próximo a quem ele julga. O que é que nós podemos refletir desse homem? Esse homem mostra
de que para nós a oração não vale pela quantidade de palavras que nós falamos, vale pela qualidade do que falamos e do que fazemos. Como diz Jesus, a boca fala do que há abundância no coração. Portanto, na nossa oração, vale essa abundância do nosso coração com amor. A qualidade da nossa oração está no amor com que nós rezamos, com que nós falamos com Deus. Sem vaidade, sem hipocrisia, sem arrogância. Muitas vezes nós criamos uma imagem falsa para nós a respeito de nós mesmos. Em geral, o ser humano possui 3 imagens. Uma é a real, quem ele é. Quem sou eu? Sem engano algum. Outra imagem é aquela que eu faço para que os outros vejam como eu quero que os outros me vejam, que muitas vezes é falsa também. E outra imagem é aquela imagem falsa que eu construo para mim mesmo, como eu acho que eu sou. Só que a imagem real é aquilo que nós somos, na nossa própria identidade. Muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos e nos fechamos em torno de nós mesmos, fazendo um muro, como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós nos bastássemos a nós mesmos. E vivemos no pecado e criamos um muro em torno de nós. Vemos hoje, por exemplo, os homens, muitas vezes, ao invés de buscar a ajuda de Deus nas suas mazelas, vão buscar a sua autoajuda. E como vendem os livros de autoajuda hoje, você vai encontrar a felicidade em você mesmo. Vai encontrar a realização do seu próprio ser dentro de você mesmo, na sua própria força, na sua própria energia. Como se você fosse fonte de uma energia que fosse a solução para todos os problemas. E você termina construindo um muro em torno de si mesmo. E aí que Deus permite uma crise, permite uma decepção, que pode ser de diversas formas, para ver se quebra esta falsidade que você criou. E quantas vezes nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, pedimos perdão àquelas pessoas a que ofendemos, aquelas pessoas nos perdoam, mas nós não nos perdoamos. Eu não consigo me perdoar, não consigo me esquecer do que eu fiz. Isso é característica da pessoa que criou uma imagem falsa a respeito de si mesma. E eu não me perdoo. Por quê? Porque você não tinha consciência da mazela que você era, do miserável que você era, do pobre que você é, do nada que você é. Assim é o fariseu. É preciso que nós recuperemos o valor do silêncio na nossa vida, porque só assim nós conseguiremos parar para olhar para Deus. Hoje a sociedade vive muito aturdida, com muito barulho, muita confusão, as pessoas não param de falar. Na liturgia, por exemplo, meu Deus, às vezes na liturgia, em alguns lugares, começa a Santa Missa, é um barulho do começo ao fim, e as pessoas não têm tempo, não param para rezar, não param para esse encontro pessoal, para ter essa intimidade com Deus. E mesmo em casa, e liga um rádio, liga uma televisão, e entra no carro, tem que ter um barulho, e sempre barulho, as pessoas não param de escutar barulhos e barulhos. E é claro, Deus não fala no barulho, Deus fala no silêncio, e é preciso fazermos o silêncio. Não só o silêncio exterior, como o silêncio também interior, para que possamos ter essa intimidade com Deus. E só no silêncio vamos enxergar o que nós somos, o pequenino que nós somos. Santa Teresinha, ela dizia, escrevendo para a madre, certa vez, a senhora sabe que eu sempre quis ser santa e quero alcançar a santidade. Mas quando eu olho os santos, eu vejo montanhas que adentram no céu. E eu sou apenas um grãozinho de areia. Então eu jamais vou
vou chegar lá no alto como uma montanha, porque eu sou um grãozinho de areia. Mas ela, reconhecendo a sua pequenez, ela disse, mas eu quero ser santa. Então eu tenho que achar um caminho para chegar no céu, para chegar à santidade. E ela então disse, falando naquela época, tinha começado a fabricar os primeiros elevadores. E ela disse, eu sei que na casa dos ricos tem lá um assessor, que ela chama, que sobe direto nos andares superiores e vão direto. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou no colo de Jesus, porque eu sou uma criancinha e eu sei que Ele vai me levar direto. Porque se eu olho a santidade como uma escada muito alta, eu sou pequenininha, sou uma criança, eu não vou conseguir. Eu vou cair na escada. Então eu tenho que ser pequenina. Eu tenho que ser como uma criança. E ela então encontra naquele evangelho que Jesus disse, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Deixai as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Então ela disse, aqui está a solução para mim. Como eu não posso ser uma montanha, sou um grão de areia, vou ser uma criança. Vou ser uma criança pequenina, sempre diante de Deus. E ser criança é ser humilde. Reconhecer que nós somos frágeis, que não somos nada. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus como pequenos, confiantes, entregues, nos abandonando, não de modo passivo, não somos quietistas, no sentido de que não vou fazer nada, vou fazer a minha parte, é claro, mas confiantes. E nosso Senhor, então, nos pega no colo e nos leva às alturas. É muito mais rápido do que subir pelas escadas, em que a gente pode cair nas lutas do dia a dia. Nosso Senhor nos leva. Essa humildade que se exige, e foi essa humildade que teve lá o publicano. O publicano se apresenta no templo com espírito de humildade e arrependimento. Sua oração é breve, ele fala pouco, mas é uma oração profunda. Tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Só isso. Só isso. Aquilo que nós dizemos na missa. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso. Eu, pecador, me confesso. Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de mim. Mas isso era profundo nele. Não era apenas uma voz ritual que nós fazemos na missa. Era profundo. Saía de dentro da sua alma. Era fruto de uma dor de ter escolhido a criatura, deixando Deus de lado. Mas estava realmente arrependido. E esse arrependimento vem com um propósito de emenda. E ali, com aquela oração breve, mas profunda, que partia do coração, Deus então justifica aquele homem. O publicano era considerado como um pecador público, um cooperador dos estrangeiros pagãos, mas estava ali. A parábola então nos mostra que a justiça verdadeira, ou ser justo, é saber se relacionar com Deus e com os irmãos com amor. É este amor de Deus. Ele faz pequenos gestos de penitência com poucas e simples palavras, e aí suplica a sua misericórdia. E é só quando nós nos apresentamos com as mãos vazias diante de Deus. Senhor, eu sei que eu não tenho nada, que eu não posso nada, tudo que eu tenho e que posso fazer para a minha salvação e santificação é obra da graça. Como diz São Paulo na epístola, ninguém pode falar Senhor Jesus se não for movido pelo Espírito Santo. Para a minha salvação, a graça vem e eu faço, evidentemente, a minha parte. Então, enquanto o fariseu não pediu nada a Deus, porque ele achava que tinha tudo nele mesmo, o publicano suplicava a misericórdia.
E nós, com o nosso coração desnudo, reconhecendo-nos pecadores, aí é que nós seremos sempre dignos da misericórdia de Deus. E qual foi o efeito das duas orações? O publicano voltou para casa justificado, ou seja, justo, santificado, e o fariseu não. E Jesus conclui, porque aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A humildade que é base de todas as virtudes, e a virtude que nutre todas as outras. E quando nós nos exaltamos, nos tornamos arrogantes, vaidosos, Deus nos humilha. E essa humilhação é também uma graça para nós nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos que nós não somos nada. E como nós reagimos diante da humilhação é o termômetro de como nós somos humildes. Por isso temos que aceitar as humilhações, e podem ser várias. Quando eu digo humilhações, não é o fato de apenas de uma pessoa me humilhar, também, mas o fato de começar uma coisa e não dar certo, de ficar doente, de ter uma grande preocupação, um grande problema para resolver, não importa. A humilhação é quando nós reconhecemos que nós não podemos nada, que diante do problema, meu Deus do céu, eu aqui estou passando um apuro e não sei o que fazer. Quando chegamos nesse ponto, Deus está aí quebrando essa nossa imagem falsa que nós fizemos para que nós acordemos. O fariseu é a imagem do homem corrupto. E o que é o homem corrupto? Aprofundando um pouco o que nós meditamos semana passada. O homem corrupto é aquele que, em questão de fé e de moral, ele se basta a si mesmo. Eu sei tudo. Eu posso tudo. Eu já tenho o conhecimento. Isso em termos de igreja acontece muito. Eu já sou um católico primeira classe. Top. Os outros não. E há aqueles que dividem a igreja em classes. Uma classe A, classe B, classe C. Incrível, mas isso acontece, né, na igreja. Não é coisa nova, não. Já acontecia no passado. A gente tem que ter esse cuidado. Eu agora sou classe A, porque já conheço, sei o catecismo, sei a doutrina, conheço os problemas da igreja profundamente, conheço a história da igreja, sei das soluções, né? Por aí vai, sou classe A. Estou livre de toda tentação, estou livre de toda dificuldade, os problemas da igreja não me atingem, estou acima de tudo isso. Esse é o católico top. Cuidado, porque isso pode ser farisaísmo. Porque, na verdade, quem está de pé, cuide que não caia. Nosso Senhor disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o fariseu não, se acha classe A, ou primeira classe, né? Basta-se a si mesmo. A sua devoção é uma devoção de enaltecimento interior. Valoriza muito a quantidade de orações que ele faz, não a qualidade. Pensa que já tem tudo. E ele só obedece a si mesmo. Ele não quer ter um superior. Ninguém acima dele. Isso é muito ruim. Isso prejudica muito a vida espiritual, porque todos nós temos que aprender a obedecer. Todos nós. Todos nós. E a obediência, evidentemente racional e sincera, obediência que se tem a Deus, e a Deus, na pessoa dos nossos superiores, é sinal de humildade. Muitas vezes podemos até sermos perseguidos, injustiçados, não importa. Importa que estarmos sempre com Deus. Né? E obedientes aos nossos superiores. O fariseu tem defeitos e pecados
mas sempre dissimula. Quando é descoberto, ele sempre dá uma desculpa. Eu fiz isso por causa daquilo, e se desculpa, procurando dissimular, e coloca uma espécie de cortina de fumaça para que ninguém veja as suas mazelas, porque sempre se enaltece. Eu já sabia disso, eu te falei isto, eu já sei, eu conheço. Você não sabia que eu já sei? Característica de um espírito farisaico. Se ofende por bobagens, e cria na ofensa certas fantasias na cabeça a respeito das pessoas, muitas vezes até próximas. É um farisaísmo que talvez não se tenha nem consciência disso, e que é preciso quebrar essa imagem que construiu, para que a graça possa entrar. Porque senão a pessoa se fecha, esconde a sua mazela, falando dos seus feitos, das suas qualidades, e para esconder os seus defeitos. O fariseu é fácil de julgar os outros, ele sempre está certo, e tem os outros todos num rótulo que só ele conhece. Quando não, espalha, se não espalha calúnias, espalha suspeitas. Pior do que espalhar calúnias é espalhar suspeitas, desconfianças, porque tira a credibilidade da pessoa, e a pessoa não tem nem como se defender, porque quem espalhou não foi direto, não foi objetivo. Simplesmente lança uma suspeição sobre alguém, sobre a fama de alguém. Assim faz o fariseu. Eu não sou como os outros homens, nem como este publicano. Ele não falou do publicano, não falou mal, mas lançou uma suspeição sobre o publicano. E tem gente que faz isso. Fulano de tal, e você nem imagina, e não falou mais nada, e deixa o outro pensar o que quiser. E fulano, não confio não, tem alguma coisa ali que não vai bem. Não falou nada, mas lançou uma suspeita. Destruiu a fama daquela pessoa, porque isso pode ser qualquer coisa. O fariseu, ele se disfarça assim. Mas ele sempre é santo, sempre é o correto, sempre está certo, sempre está acima do bem e do mal. Assim é o fariseu corrupto, porque já seu coração está corrompido. Quando é descoberto, sempre acha que é incompreendido, que seus juízos são os melhores. Pena que não me entendem. Tantas qualidades que eu tenho, pena que ninguém descobriu ainda. Quando descobrirem quem eu sou, o que eu posso fazer, aí sim a humanidade vai melhorar, assim a igreja vai melhorar, assim a comunidade vai melhorar, porque eu estou aqui com tantas coisas e ninguém ainda veio falar comigo, ninguém descobriu a minha capacidade. Isso é fariseu. E cria uma imagem falsa a seu respeito. E assim é na família, né? Estou citando exemplo de comunidade, porque é a nossa realidade, mas isso é em qualquer lugar, no trabalho, na comunidade de fiéis, enfim, na família, etc. Já o publicano, não. Tem um coração humilde, reconhece ser pecador, e assim ele se abre à graça de Deus. Como disse no início dessa reflexão, Deus só tem uma fraqueza. Diante do humilde, Deus se abaixa e abre o coração. Por isso São Tiago vai dizer, Deus dá a graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E agora nos perguntemos, o que é que nós somos? Fariseus ou publicanos? Talvez não seja fariseu nem publicano, mas tenha atitudes de fariseu ou atitudes de publicano. Como está a sua imagem com relação a você mesmo?
Você consegue ficar sozinho e diante de Deus e de sua consciência reconhecer suas mazelas, suas limitações? A nossa maturidade começa a partir do momento em que nós começamos a reconhecer as nossas limitações. Você já é maduro o suficiente, pelo menos nesse sentido? Então quebra essa imagem falsa. E só assim Deus vai poder entrar no seu coração, transformar a sua vida e elevar a sua vida espiritual. E vai santificar. Senão, não adianta. Deus vai bater a porta e não vai entrar, porque você vai dizer que não precisa. Eu já tenho tudo aqui. Eu só quero que Deus venha e me incense, porque eu sou bom, não sou como os outros. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, que com humildade se disse a serva do Senhor, ou a escrava do Senhor, que é o termo mais correto, que ela nos dê essa graça de nunca sermos fariseus, de sermos sempre como aquele publicano e com humildade se aproxima da intimidade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.